Eu postei o meu primeiro vídeo no YouTube há 17 anos atrás e hoje eu tô voltando para essa plataforma. Se você não me conhece, eu sou André Panos e eu trabalho com criação de conteúdo há mais de 10 anos. E a partir de agora eu vou dedicar esse canal no YouTube para te ensinar a criação de conteúdo, não com fórmulas prontas, não com um jeito maluco e secreto, do jeito que só você vai conseguir criar conteúdo, porque foi assim que eu fiz na minha vida, é assim que eu ensino diversos profissionais por aí e é assim que eu cheguei até aqui vivendo de criação de conteúdo ao longo desses mais de 10 anos. Pra você que não me conhece, se inscreve aqui no meu canal, dá um like aqui, você vai fortalecer demais esse canal. Só dando seu like é gratuito, porque o YouTube precisa entender que esse canal vive de novo, tá bom, pessoal? E o que eu quero fazer nesse vídeo é explicar pra você a essência do poder da criação de conteúdo. E pra isso eu vou te contar como eu comecei na criação de conteúdo. Basicamente é o seguinte, eu sempre fui uma criança que gostava de apresentar e escrever. Sempre teve uma coisa em mim que eu gostava de subir num palco, de subir numa apresentação na escola. Não sei se é encenar ou apresentar algo, mas eu gostava da arte de entender como a plateia estava reagindo com o que eu fazia e como eu ia conduzindo aquilo da melhor forma. E eu sempre gostei muito de escrever. Eu nunca fui de ler muitos livros. Hoje em dia eu leio mais do que quando eu era mais jovem, mas eu sempre gostei de começar a escrever e deixar o meu cérebro fluir. E ao longo da minha carreira, eu sempre pensava, cara, eu quero trabalhar com o que eu me formei e tal, mas eu quero apresentar as coisas na empresa, eu quero viver de me comunicar. Era uma coisa que estava em mim, eu não sabia nem explicar como. E quando eu comecei a criar conteúdo no YouTube de forma realmente profissional, ou pelo menos tentando ser profissional, não era igual aquelas vezes que eu tinha postado vídeos quando eu era bem criança, que eu postava coisa de guitarra, postava vlog, postava umas outras coisas aqui. Eu queria, na verdade, contar a experiência que eu estava tendo no mercado, eu queria ter algo de valor para falar para as pessoas. Até que me mostraram um cara que na época ele estava explodindo absurdamente, que era o Casey Neistat. E se você não conhece o Casey, eu vou deixar um vídeo dele aqui na descrição desse vídeo, mas basicamente esse cara, ele moldou uma geração inteira no YouTube. Ele praticamente inventou ou reinventou o gênero de vlogs. E isso foi numa época do YouTube onde todo mundo estava fazendo daily vlogs. E o Casey ficou tão famoso porque ele trouxe um estilo mais cinematográfico, mais complexo e muito consistente para a criação de conteúdo dele. Para você ter ideia, na época tinha artista de Hollywood que queria tirar foto com Casey Neistat no tapete vermelho. Era esse o nível de fama do cara. Mas o que realmente me inspirava no Casey era o estilo dele de produzir o conteúdo, mas também a mensagem que ele carregava a cada conteúdo, porque muitos vlogs do Casey eram literalmente sobre nada, era ele andando em Nova York, era ele contando alguma coisa da vida dele, mas o jeito que ele ilustrava conceitos, o jeito que ele olhava a vida e como ele passava os valores e princípios dele, aquilo realmente me encantou e me fez querer ser como um Casey Neistat no YouTube. E na época eu não consegui, porque eu não tinha a vivência do Casey, eu não tinha os atributos do Casey, eu não era o Casey Neistat. Mas eu acabei me apaixonando pela produção de conteúdo, eu criei uma produtora de vídeos, depois essa produtora se tornou uma agência de influenciadores de tecnologia. Depois essa agência se tornou uma startup na qual a gente captou investimento para escalar essa startup. A gente quebrou essa startup. E aí eu cheguei num ponto da minha vida que eu falei assim, eu não quero voltar para agência. A minha sociedade não existe mais. E eu literalmente não sei qual vai ser o próximo passo da minha vida. Ainda bem que eu tinha uma grana, tinha uma reserva de emergência para viver esse momento de incerteza. E eu resolvi me dedicar à única coisa que eu tinha realmente vontade, que eu tinha realmente um chamado para fazer, que sempre foi a criação de conteúdo. Então, eu simplesmente me dei um tempo para falar de conteúdo, para estudar mais internet, para entender o que estava acontecendo naquele momento, que foi quando eu voltei para frente das câmeras lá para 2024. E eu realmente acredito que hoje em dia o TikTok é uma plataforma que está sendo um drive de crescimento para uma nova geração de criadores de conteúdo e eu faço parte dela. E eu tô voltando pro YouTube porque o meu grande sonho de criador de conteúdo, não só como empresário em Creator Economy, mas como criador mesmo, sempre foi ter um grande canal no YouTube capaz de gerar valor para as pessoas, inspirar as pessoas a viverem a verdade delas na criação de conteúdo. É realmente isso que me move. Para mim, a criação de conteúdo é como desplugar uma pessoa da Matrix, porque quando uma pessoa cria conteúdo, ela pode falar do que ela ama de verdade, ela pode viver disso, e muitas vezes pode nem ser aquilo que ela trabalha, mas uma coisa que ela genuinamente ama
ama e ela vai falar disso com muito mais sangue no olho. E é isso que importa, é a paixão de um criador de conteúdo pelo que ele faz. E não só a paixão de um profissional pelo sucesso financeiro de um negócio, utilizando a criação de conteúdo como um veículo para isso. Então presta muita atenção nisso que eu vou te falar. O maior fator de sucesso de um criador de conteúdo na internet é e sempre foi e sempre será o tamanho da sua paixão pelo nicho que você escolheu falar na internet. Porque se você realmente ama um assunto, você vai estudar mais que as outras pessoas, você vai ser mais curioso, você vai ser mais entusiasta, o seu olho vai abrir desse tamanho, vai pegar fogo quando você fala daquilo. E é isso o que gera a real conexão com a sua audiência. E um criador de conteúdo não é o herói do próprio canal. O herói do canal de um criador de conteúdo é a audiência. Sem audiência não existe nenhum trabalho. E é por isso que eu tô de volta ao YouTube e eu te convido a se inscrever nesse canal e acompanhar os próximos conteúdos, porque ou eu vou reacender a sua chama de criação de conteúdo, ou eu vou criar ela dentro de você. Mas você não vai passar pelos meus vídeos sem entender o poder que a criação de conteúdo traz na vida de uma pessoa, na vida de um profissional, porque eu fiz isso na minha vida, eu faço isso na vida de outras pessoas, de outros negócios, e eu tenho certeza que você vai ser transformado ao entender que criação de conteúdo não é sobre seguir fórmulas prontas e chatas ou ficar lendo o roteiro de um GPT, é sobre se reconectar, é literalmente sobre você conseguir mergulhar dentro de você, se entender, redescobrir o que você realmente ama na vida e expressar isso para o mundo da forma mais genuína e encantadora possível. E isso pode te levar para uma jornada que você não tem ideia das portas que começam a se abrir na sua vida. Porque você começa a ser chamado para eventos, você vende seus serviços, as pessoas te sugerem fazer produtos e serviços porque elas querem comprar de você. E eu nunca vi isso em nenhum outro mercado. Então é muito bom estar de volta. Muito obrigado por você ter assistido esse conteúdo até aqui. Não deixa de se inscrever, não deixa de comentar aqui o que você gostaria de ver nos próximos conteúdos aqui, porque eu vou ler, eu vou responder e eu vou usar isso para criar os próximos conteúdos desse canal.